as mulheres que são controladoras, elas nunca respeitam a maneira de ser do outro. Você é assim? Você respeita a maneira de ser dos seus filhos, do seu marido? Uhum. A forma que ele educa os seus filhos, que ele vive a vida, que ele vê a vida? Primeiro, Mical desprezou. Ela anulou a individualidade de Davi. Segunda lição, Ah, colocou-se como superior a Davi. Por quê? Porque ela diz assim, como que você, lá no versículo 20, você sendo o rei, que bela figura, ou seja, nós somos a elite, você se junta a todo esse povo. Toda mulher controladora lá no fundo, ela tem uma dinâmica onipotente. E qual é a dinâmica onipotente? É uma dinâmica de superioridade. não, e ela se coloca como superior não somente a Davi, mas como a todo o povo A todo o também. povo. Veja assim, ela ficou mal porque o rei estava se vestindo como um plebeu, Sim, como um qualquer. sim. Ou seja, olha só como essa questão do controle é importante, porque mais importante do que ter a presença do Senhor novamente em Israel, eu prefiro que o meu marido mantenha-se a postura de rei. Não, mas a arca chegou em Israel. Não, não, mas isso aí é secundário. O que importa é que Davi mantenha-se como rei Hum, perante o povo. A arca é um detalhe. Então veja, é um detalhe. ela anula que Davi era influente, ela anula que ela era uma representante do, porque ela representava ali o povo de Israel, que ela governava sobre o povo, justamente para quê? Para manter a aparência, manter a pompa. Então assim, ela fica doída, ela queria ter o Doída. controle, ela queria ter o controle da situação mesmo. E olha, terceiro ponto, Hum, ela esperou que Davi agisse segundo a sua visão de mundo. É o nossa. que você trouxe. Para quê? Tinha coisa mais maravilhosa do que a presença de Deus novamente no meio do povo? Porque o que significava a arca? Queridas, a Bíblia mesmo fala, Deus mesmo diz, olha, lá em Êxodo, para fazer a arca, para habitar no meio do povo, fazer a tenda, e a arca simbolizava Isso, me isso. farão um santuário para que eu habite no meio de vós, né? O Senhor Então, falou para estar com a Moisés. arca no meio de Israel era estar com o próprio Deus lá. Sim. Você acha que ela se preocupou com isso, com essa alegria? Ela podia estar pulando junto com o povo, ou pulando pela janela, pulando ali, né, junto com Davi. Mas o que ela fez? Ela não viu a alegria da arca. Aí o que acontece? Ela esperava que Davi agisse como rei. Ou seja, toda mulher controladora, temos uma lição. Ela não permite que o outro seja quem ele é. Hum. Ela sempre coloca a sua visão de mundo para o outro. Então, se ela acha que tem algo de errado, você tem que seguir aquilo que ela acredita. Sim, sim. Será que você é assim nos seus relacionamentos? Ó, e olha que E ela interessante. agiu com autoritarismo também. Sim, sim. O que está por trás disso também é uma certa ameaça. Sim, Porque, veja, os fariseus se comportavam da mesma forma. Eles ficavam mais exato. preocupados, eles se sentiam doídos porque, ah, foi curado no sábado, entende? Isso. Então, assim, o fato de Jesus curar no sábado não trazia regozijo para os fariseus. Por É. quê? Porque na mente deles o sábado havia sido quebrado. Então, cara, se você tá 30 anos sem andar e agora anda, não, isso não é importante. O que é importante é que, ó lá, ó, Jesus quebrou o mandamento, ele não é o É. Messias. Então, assim, ó, por quê? Porque isso ameaçava a reputação dos fariseus. Sim. Significa que tudo que nós estamos ensinando aqui vai ser jogado por terra. Então, Mical se sentiu ameaçada. É como se eu não fosse mais vista como rainha. Ou como se eu perdesse, de uma certa forma, a autoridade sobre o povo, porque o meu marido se comporta agora como um plebeu. Ou seja, a mulher que controla, ela não quer perder nem o controle do olhar do outro sobre si. Sim. E como é que eu mantenho o controle sobre o olhar do outro sobre mim? Quando eu mantenho uma máscara, quando eu mantenho aquela pompa, um personagem. Olha o mosquito aqui, ó. Passou ali. Deixa ele aí, não dá nem pra ver. Então, assim, ó, são mulheres que vivem de personagens. Nós vamos trazer mais Se sobre isso. você descobrir quem eu sou na essência, eu corro o risco de perder o controle sobre você. Tudo isso está por trás desse comportamento de Mical. Fiquem conosco até o final, porque nós vamos trazer o perfil dessa mulher e você vai Sim. começar a ver se sim ou se não, se você se encaixa. Se você se encaixar, irmã, nós vamos trazer o que vai acontecer com você. Vai dar problema, viu? Mas Ó, nós vamos trazer. e só uma observação rapidinho, que eu acho que é uma. Como nós estamos falando das lições, o fato da Bíblia falar assim, ó, Mical, né, no versículo 23 do capítulo 6 de 2 Samuel.
Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. A gente pode fazer algumas suposições aqui. Se a Bíblia traz, é que alguma coisa importante tinha. Ou E seja, tinha, né? Porque não ter filhos era algo muito sério para o judeu isso. naquela época, né? Será que Davi não ficou ressentido com Mical? Porque se a Bíblia falar, se Deus fechasse a madre, a Bíblia relatava, se fosse Deus. Sim, como foi com Raquel, como foi com Rebeca, como foi com Sara. Era nítido ali que havia uma intervenção divina, a esterilidade delas, né? Com Ana também, então eu falo assim, que Deus abriu a madre de Ana, o Senhor enviou o prometido. Só que a Bíblia fala que Mical não teve filhos. Será que Davi não ficou ressentido com Mical? Sabe por quê, amor? Porque uma lição que a gente pode aprender aqui também é que esse padrão de comportamento controlador gera ressentimento no outro que se sente controlado. Sim, nós vamos trazer É isso que mais a uns fundo. se sujeitam, outros não. E deixa isso mais para o final, que a gente vai trazer a consequência, que daí é uma excelente, é uma importante consequência, na verdade, né? Sim. Mas é uma lição que a gente pode refletir, porque, né, o texto bíblico traz, assim, de uma certa forma, a consequência disso. Exatamente. Vai. Ali, a quarta lição é a relação de mais e menos. Toda mulher que precisa ter o controle da situação do marido, dos filhos, da vida, é uma mulher que de maneira inconsciente está se relacionando mais, porque eu sei de tudo, eu sei o que é melhor, por isso que eu estou dando a ordem em você, e o outro menos, o outro não sabe o que fazer, o outro vai fazer besteira, o outro não vai dar certo, o outro vai sofrer. Ó, quem vive nessa dinâmica de manipulação, eu quero dizer que você, e eu estou afirmando, porque a dinâmica é algo comportamental, você está se relacionando como mais e o outro como menos, você não está se relacionando como Deus criou em essência, todos iguais. Quinta lição, Davi não aceita o controle de Mical. Ele tem um nível saudável em dizer um basta, em dar um basta. Bom, com essa história, nós temos algumas lições aqui, só que agora nós vamos trazer também o porquê. Queridas, por que vocês precisam dar uma olhada, vocês que estão aqui pelo YouTube, printa essa tela, porque depois você medita. Aqui nós percebemos o rompimento de um relacionamento. Quando você exerce o controle, você está colocando em risco os relacionamentos que você está construindo. Por isso que gera sofrimento emocional em mulheres que são controladoras. Por quê? Porque o outro vai se ressentir e vai se distanciar. Por isso que você não entende que o seu marido não quer ficar mais perto de você. O teu filho não dá conta de ficar com você, ele vive com grosseria, o seu marido se distancia. Porque a mulher controladora, ela rompe sem perceber os vínculos, porque ela não permite que o outro seja quem é, ela não permite que o outro se expresse em sua essência, porque ela não valoriza a essência de ninguém. E essa mulher se sente até impotente, né? Se Pelo sente. fato do outro não se sujeitar ao controle dela. Mas veja que mentira isso. Como é que você pode controlar o outro? Aí, quando você não consegue controlar, você se sente impotente. É verdade. Só que é uma impotência que não faz sentido. Porque quem consegue controlar as pessoas? Pensa aí, você não se sujeita, caramba, eu me sinto impotente, porque eu não consegui o objetivo com aquela pessoa. Sim. Olha o sofrimento emocional que gera para essa mulher. Muito, muito. E para o cônjuge, às vezes para o filho. Tem mulher que controla, manipula o filho. Sim, e olha, a gente tem que pensar o seguinte, Vini, você tem uma analogia muito importante sobre mulheres, sobre o controle. Não dá para ter controle na vida. E Deus, ele quer nos ensinar com a natureza. Sim, não, ó, claro, com certeza. Existem situações que a gente até pode colocar a nossa mão ali para controlar. Mas veja, como é que você controla, ao plantar uma semente, como é que você controla o crescimento dela? Ah, mas eu rego a semente. Tudo bem, mas você pode regar e a semente não crescer. Isso daí é uma dor muito grande para uma mulher controladora. E outra, e você pode querer que a semente venha frutificar no dia seguinte, mas ela vai frutificar daqui 2 meses, dependendo da semente. Eu não entendo de agricultura, mas enfim. Ou seja, o controle, em algumas situações, acaba por ferir o processo natural. Quando você controla o outro, você está ferindo um processo natural do livre-arbítrio, por exemplo. Sim. Que o outro é a imagem e semelhança de Deus, que o outro tem controle e domínio sobre a terra. Só que você não quer deixar, por quê? Porque você quer dominar. E olha que interessante, o que a Bíblia fala, amor? A Bíblia fala assim, ó, dominem sobre quem? Sobre os peixes, sobre os animais, sobre a terra, sobre a terra. Isso, a Bíblia não fala sobre
Os animais. Sobre os animais. A Bíblia não fala para dominar sobre outro homem. Opa. Por isso que é sofrimento emocional. Por isso que gera o sofrimento emocional. As mulheres controladoras, elas querem dominar o outro. Exato. Querem controlar o outro, mas a Bíblia está falando lá em Gênesis 1:28. Vocês vão multiplicar, vocês vão frutificar, vocês vão dominar sobre os peixes dos céus, as aves do mar, todo animal que rasteja, animal selvagem. As aves do mar não, sobre os peixes do mar, Nossa, as aves do céu. Sobre as, eu sempre me confundo as aves do céu, os peixes do mar, sobre todo animal que rasteja, e vocês vão sujeitar a terra. Ou seja, isso é governo, isso é liderança. Mical estava impedindo que Davi fosse rei sobre o povo. Por isso, amor, é que assim... rapidamente, irmãs que estão aqui no Instagram, se vocês quiserem vir para o YouTube, o Vinícius está digitando essa aula. Isso. Aqui é a aula, gente. Nós preparamos para te ajudar a sair desse sofrimento emocional, para você agora iniciar o processo de cura. Isso. Mas para iniciar o processo de cura, você tem que identificar se você é uma mulher controladora ou não. E nós estamos te explicando e vamos mostrar o problema que isso vai dar na vida. Outra coisa, se preparem para a semana da cura emocional, do dia 6 ao dia 11 de junho. 10. Do dia 6 ao dia 10 de junho. Para você se inscrever, é gratuito. Nós vamos te ajudar a iniciar, nós vamos te ensinar como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional em 3 dias. Por isso, se você quiser aprender, se cadastra no link que está disponível na bio. Amor, é que nós vamos falar sobre isso. Vamos, Vini. Calma. Mas você vê alguma semelhança entre Mical e Saul? Nós vamos chegar. Vamos chegar lá, porque... Essa foi só uma antecipação. Nós estamos trazendo a Bíblia. E as mulheres pensam, vocês vão falar de Jezabel. Gente, Jezabel tá manjada. Não, a gente cogitou. Vamos falar sobre Jezabel? Não, porque Jezabel tá manjada. Tá manjado. Vamos pegar Mical, porque Mical, ela expressa bem uma mulher que controla. Detalhe, ela não teve filhos e ela foi uma mulher amargurada pela vida inteira, porque uma mulher que não tem filhos era uma mulher que, segundo o judeu, vivia com uma maldição sobre si. Se você vive a vida bem feliz, sabendo que você tem uma maldição sobre si? Não vive. Tudo bem que não tinha, mas eles acreditavam que tinha. Sim, não, e era uma desonra para a mulher. Era uma desonra. Então se prepare, minha irmã, que você vai entender mais coisa. Então vai. Então o Vini já falou.